A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Que calor, meus irmãos! Só Jesus na causa. Meu Deus, essa noite foi cruel para dormir. Que noite, viu? Um calor aqui em Brusque, meus irmãos do céu, que nem um ventilador estava dando conta. Meu Deus, só Jesus na causa, né? Se apegar com Deus, meus irmãos, porque olha, as coisas estão ficando cada dia piores, né? Que Deus venha ter misericórdia de nós, né, meus irmãos? Porque olha, tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Jesus está às portas, né? Quer mais sinais do que esses? Porque eu me lembro quando eu era criança, não tinha essas coisas não, meus irmãos. Tempos muito quentes, era assim o verão, era o inverno, o outono, né? Mas no seu normal, né? Agora, meus irmãos do céu, além dos dias estar passando rápido, as noites rápidas, né? O tempo está todo descontrolado, né? Hoje em dia nós vemos aí assassinato, morte, um e outro, né? Antigamente, quando falava que um tinha sido assassinado ou tinha uma morte na cidade, todo mundo ficava espantado, né? Todo mundo ficava, nossa, aconteceu, como, né? Que crueldade. Hoje parece que é uma coisa normal, né? O ser humano ama matar o outro, né? Matar pai, matar mãe. Parece que é uma coisa normal, banal, né? E está escrito na palavra do Senhor, né, meus irmãos? Que a cada ano que vai passando, as coisas vão ficando, né, maiores, né? Mais coisas vão acontecendo, né? Por isso que o cristão tem que estar se apegado na palavra, confiando na palavra, crendo em Deus, né? Para que nós não venha aí, né, ficar espantado, apavorado, medroso do que está acontecendo, porque está escrito na palavra, né? Os finais dos tempos nós veremos coisas que nem imaginamos, né? Meus irmãos, então por isso que Deus fala para nós ficar em vigilância, oração constante para não perder a conexão com Deus. Por quê? Ele é a nossa fortaleza, meu irmão, minha irmã. É Ele que nos fortalece, que nos deixa de pé diante de tanta coisa que está acontecendo no mundo. Amém? Você quer viver em paz? Se apegue-se com Deus. Você quer ter um caminho de prosperidade e paz nessa terra? Se apegue com Deus. Amém, meus irmãos? Você quer passar pelos problemas e ficar em paz? Se apegue com Deus, porque Ele é a videira. Ele é a nossa videira e nós somos os ramos. Nós temos que estar ligado ali com a videira. Amém, meus irmãos? Para que nós venha dar fruto nessa terra em meio à tribulação e viver em paz. Amém? Olha, porque só os verdadeiros, meus irmãos, têm paz em meio a tanta guerra que está acontecendo no mundo, né? Guerra da chuva, guerra de tempestade, guerra de um país com o outro, são tudo gananciosas, né, meus irmãos? Por causa da ganância de território, disso e aquilo, mostrar poder, né? E um tá matando o outro sem, pelo menos, perceber que tá acabando, né, com pessoas inocentes. Então a ganância se torna isso, né, meus irmãos? Mas é os final dos tempos, está escrito na palavra do Senhor, que no final ia ter reino contra reino, né? E é o que está acontecendo, ia ter terremoto, vendavais, temporais, né, meus irmãos? Queimada, né? A terceira parte da floresta, né, da mata virgem vai ser queimada, né, meus irmãos? E já está acontecendo, né? Mas muitos estão dormindo ainda, né, meus irmãos? Mas nós precisamos estar ligados com a figueira, amém? Meus irmãos, há diferença de quem prospera na presença de Deus e de quem prospera no mundo. Há uma grande diferença. Porque quando nós prosperamos no mundo, nós ganhamos bênçãos terrenas, né, neste mundo. E a sua salvação, onde está?
se você não está ligado com a videira? Onde está a sua salvação? O que adianta você possuir tantos frutos nessa terra? Do que vai adiantar? Aí eu pergunto, você que está no mundo, que tem tantos frutos já na sua vida, né? Tem casa, tem carro, mas está no mundo, está longe de Deus. Você que anda só em pecado, só fazendo coisa errada, só mentindo, você não está conectado com a videira. E aí? Onde está a sua salvação? Tem que estar grudado, fixado na videira. A videira é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? O nosso agricultor é o Pai, Deus Todo-Poderoso. Nós temos que estar conectado na videira, para que nós venha dar frutos bons nessa terra. Porque quem está, meus irmãos, fora dos caminhos do Senhor, fora da conexão com a videira, é uma pessoa soberba, é uma pessoa vazia, é uma pessoa nervosa, preocupada com se vai roubar, se vai ter roubo, se não vai, não vive em paz, tem muitos bens, mas sorri falsamente, porque por dentro há um grande vazio. Eu não sei para que é essa palavra, mas tem endereço certo. Amém, meus irmãos? Então de nada adianta você ganhar o mundo, a riqueza do mundo, e perder o reino do céu, a sua salvação eterna. De nada adianta você lutar tanto sem Deus nessa terra, conseguir tantos bens. Amém, meus irmãos? E você ir para o inferno, viver numa vida atribulada, né? Meus irmãos, eu coloquei um vídeo aí, né, do bispo, né, onde ele fala que a salvação eterna tem dois caminhos, não é? O caminho da salvação, da paz, do sossego, que é a salvação eterna da nossa alma, que é conexão com a videira, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho da nossa salvação. Amém, meus irmãos? E tem, né, a salvação eterna da perturbação, que você vai passar a eternidade com ranger, né, choros, ranger de dentes, né, meus irmãos? Querendo sair do inferno e não vai poder, porque há um grande abismo entre o céu, o reino do céu e o inferno. Então, meus irmãos, nós temos a sabedoria para escolher o melhor nessa terra. Mas, infelizmente, muitos não querem saber de procurar Deus, de se conectar com a videira. Muitos não querem fazer bênção na videira. Por quê? Quando nós estamos conectados com Deus, nós não podemos mentir, nós temos que rejeitar, né, a ação do inferno, nós temos que dizer não ao pecado, nós temos que sacrificar a nossa carne, porque muitas coisas que a carne gosta, ama, né, nós temos que falar não para ela, né? Meus irmãos, porque muitos não querem a videira, ficar conectado com a videira, porque vão ter que deixar caprichos, né, da sua carne, do seu dia a dia, que é os pratos coloridos de Satanás. E muitos vão, meus irmãos, perder a sua salvação eterna por causa da vaidade, por causa da cobiça, né, por causa da mentira. Quantos já estão, meus irmãos, no inferno, né, porque mentiu, porque para não perder a cadeira, né, que tanto queria, mentiu, falou calúnias contra outra pessoa, né? Quantos prejudicaram pessoas aí achando que está ganhando o mundo e o fundo, né? E ganhou a morte eterna, né? Que vão sofrer eternamente, né? Feliz é aquele que está conectado com a videira. Esses vão ter bênçãos, mas junto com a bênção Deus traz paz, Deus traz alegria, felicidade verdadeira. Deus, ele une a família de novo. Quando nós estamos ligados na videira, né? Deus vem e aduba nós, né? Com a sua palavra maravilhosa e santa, né?
temos que estar conectado com a videira, amém, meus irmãos? Como está lá em João capítulo 15, versículo 1 em diante. Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que está em mim não der frutos, ele o corta. E todo o que dá frutos, ele limpa para que produza mais ainda. Então, o que você está passando, meu irmão, é Deus te limpando. Essa prova que está na sua vida é Deus te podando, é Deus te limpando, tirando tudo aquilo que está fazendo você perder as energias. Amém, meus irmãos? Porque senão uma árvore não é podada, meus irmãos. Ela cresce de qualquer jeito. Amém? É o que nós acabamos de falar, do que adianta tantas riquezas no mundo, porque está sem a videira, está crescendo de qualquer jeito. Amém? Quando nós estamos na videira, Deus poda, Deus limpa, Deus cuida, né? Nós ouvimos a palavra, nós estamos conectados e nós vamos dar bons frutos. E cada vez que nós perseveramos nos caminhos do Senhor, mais e mais frutos vamos dar. Amém, meus irmãos? Mas nós vamos receber também bênçãos sem medidas do Senhor nessa terra, porque nós estamos conectados com a videira. Amém? Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não poder o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem pertence em mim, eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Do que adianta, né? Nós ganhar o mundo e perder a salvação, né, meus irmãos? Do que adianta nós ganhar o mundo e não ter paz, né? Do que adianta tanta riqueza, mas você não tem paz dentro da sua casa. Você vai sair e você não tem paz, né? Você vai fazer um churrasco na sua casa, você não tem paz. Porque nós não estamos conectados com a videira. Quando nós estamos com a videira, meu irmão, o fruto vem com paz, vem com alegria verdadeira, vem com tranquilidade, meus irmãos. Deus, ele quer te abençoar, mas primeiro ele quer te limpar, ele quer te podar, ele quer te moldar. Então aceita, amém, meus irmãos, a repreensão de Jesus. Aceita, meus irmãos. Aceita o caminho que Deus te colocou antes de te entregar a vitória. Amém, meus irmãos? Fique conectado com Deus, porque Ele é a videira. Ele é o caminho. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não tem nada melhor do que estar na presença do Senhor. É como eu sempre digo aqui. Hoje eu moro no apartamento da minha mãe de favor. Amém? Não pago aluguel, porque eu não tenho condições de pagar. Amém? Eu pago aqui só as contas do apartamento. Amém, meus irmãos? Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro no banco. Amém? O que eu tenho foi o que Deus me deu. Amém? Deus, ele restituiu todos os móveis da minha casa, porque eu tinha perdido tudo. Ele me deu tudo novo. Amém? Ele restituiu a minha vida, tirou a minha vida das garras de Satanás. Amém? Hoje eu sou firme com a videira, né? Ele transformou eu de dentro para fora. Essas são as minhas riquezas, meus irmãos. É Deus, é a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tem nada melhor do que a presença. Porque o nosso bom e amado Deus, ele preenche o nosso vazio, nós não sentimos falta de nada. Muitas das vezes, meus irmãos, nós acabamos reclamando de alguma coisinha aqui ou de alguma coisinha ali, porque nós somos ser humano. Nós somos ser humano e nós temos essa tendência de reclamar onde está faltando nada. Amém? Mas
O nosso Deus é tão bom com nós, né, meus irmãos, que cuida de nós nos mínimos detalhes. E Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Ele está te poldando, Ele está te limpando, para que você venha dar frutos com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém? Deus, Ele vai te abençoar, mas através do seu testemunho, muitas outras pessoas vão querer seguir a Jesus também, amém? Porque eles vão falar, até os seus inimigos vão ser usados a boca para falar verdadeiramente Deus é com aquele rapaz, verdadeiramente Deus é com aquela senhora, com aquele senhor, amém? Então fique na posição, fique conectado com a videira, porque a videira é o caminho da salvação eterna, das bênçãos sem medida nessa terra, amém, meus irmãos? Não podemos perder a conexão com o Pai. Quanto mais nós está conectado com Deus, mais paz nós vamos ter no meio de tanta tribulação que está acontecendo no mundo. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E lembrando, meus irmãos, Deus está te limpando. Por quê? Porque você está conectado com a videira. E a videira vai dar frutos. O que quer dizer isso, meus irmãos? É que Deus está chegando com sua bênção. Deus está chegando para desentalar aquele grito de alegria que você vai dar. Amém? Porque a sua bênção vai chegar. Promessas vão ser cumpridas. Aliás, ontem eu vi o comentário do irmão, né? Como saber que a promessa é para mim, né, meus irmãos? Meus irmãos, nós temos que estar conectado com Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, nós temos que estar em constante oração. Por quê? Porque tem duas maneiras de se manifestar em nós. Primeiro, a do Espírito Santo. E segundo, o nosso coração, que é enganoso. A nossa própria emoção de ouvir uma palavra daquilo que nós estamos necessitando. Mas é coisa só para Deus fazer, não é para nós. Amém? Quando nós recebemos uma palavra onde Deus, né, como o irmão disse na mensagem, né, que eu falei, eu não, né, o Espírito Santo falou coisas que atingiu no local, no alvo, né, do que ele estava precisando. Meus irmãos, quando você está conectado com o Espírito Santo, a emoção é diferente do Espírito Santo com a emoção da carne. Amém? A emoção da carne vem assim, encher nosso ego, né? Assim a gente fica feliz, sorrindo à toa. A do Espírito Santo, amém? Ela vem quase a mesma coisa da emoção carnal, só que um pouco diferente. Te dá arrepios quentes. Amém, meus irmãos? Você tem que ficar atento nisso. Que quando Deus está falando uma palavra para você, daquilo que você mais precisa, daquilo que você está almejando a ter ou sonhar, e é impossível para você, isso é promessa, irmão. Que Ele está testificando que Ele está de acordo com os seus sonhos, com aquilo que você quer. Você está entendendo? E Deus vai e realiza. E aí o Espírito Santo te enche assim, começa a se arrepiar, querer chorar de tanto que é uma coisa assim fora do normal. E outra, quando a palavra, a promessa é para nós, meus irmãos, não deixa dúvida. Quando é Deus falando para você que vai fazer na sua vida, que vai mover, não há dúvida. E o Espírito Santo, quando você escuta outra palavra de outra boca, o Espírito Santo testifica em você a palavra que foi dita lá atrás. Amém? O Espírito Santo sempre está te lembrando do que Deus te prometeu. Isso é promessa de Deus para mim, para a sua vida. É como a missionária foi lá no hospital. Ela disse as palavras, amém? Eu recebi e tomei posse para mim. Eu não estava enfermo ainda, eu estava quebrado. Nem tinha feito a primeira cirurgia.
Ela falou para mim que a enfermidade não era para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor. Eu se apeguei na palavra e toda vez que eu escutava uma palavra, vinha na minha mente aquilo, até hoje, meus irmãos. Você vê quando é Deus, até hoje. Eu já fui curado da osteomielite, eu estou agora fazendo crescimento ósseo, mas até hoje o Espírito Santo me lembra dessa palavra. Você está entendendo quando as coisas é de Deus, o que acontece com nós? Talvez você vai ouvir um louvor, daí você lembra da palavra que foi dita para você. Essa é a testificação do Espírito Santo, que a palavra, a promessa, a bênção que Deus falou é para você. Amém? Amém, meus irmãos? Por que nós temos que estar conectados? Porque a emoção da carne, né? A carne, o coração ali são enganosos. Então dá uma emoção da carne. Nós temos que saber separar a emoção da carne com a emoção do Espírito, né? Com a testificação do Espírito Santo em nós. Amém, meu irmão? Espero que você venha ver esse vídeo, né? Que o Espírito Santo traz você aqui para tentar entender. Eu não sou muito bom de explicar, né? Como eu falei ontem, né? Na mensagem, né? Eu não sou muito bom de escrita, né, meus irmãos? Eu sou falho, sou pequeno, né? Eu sou menos do que vocês ainda. Amém? Então eu tento explicar da melhor forma, né? Eu tenho uma experiência, né, meus irmãos? Porque eu já passei por vários problemas. O Espírito Santo já testificou de várias formas na minha vida o que vai ser feito, o que vai acontecer, o que já aconteceu, né? Tem testemunhos meus irmãos, que eu não contei ainda, porque eu estou esperando o Espírito Santo me autorizar, amém? Porque até para contar um testemunho, uma bênção que nós recebemos, nós precisamos esperar a vontade do Pai, amém, meus irmãos? Espero que tenha entendido, amém? Agora, se você conhecer, né, um pastor, uma missionária que saiba explicar melhor do que eu, é até melhor, né, meus irmãos? Busque e procura saber melhor, mas pelo meu entendimento, né, que é pouco, né, meus irmãos? É assim que o Espírito Santo me diz, né? Talvez eu não sei expressar, né, da maneira correta, amém, meus irmãos? Mas não é porque eu não sei expressar da maneira correta que eu não estou com Deus, tá? Eu estou conectado com o Pai, e tudo que sai da minha boca aqui nesses vídeos é tudo do Espírito Santo, meus irmãos. Porque de mim eu não tenho nada para entregar a vocês, a não ser essa palavra aqui, ó, que é santa, poderosa. Essa palavra, ela cura, ela traz paz, ela dá forças para nós guerrear batalhas nessa terra. Amém, meus irmãos? Fique conectado com a videira, para que você venha dar frutos, para que você venha carregar de frutos bons. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.